O trabalho consiste no seguinte: nós vamos utilizar os dados imobiliários que são conhecidos como Boston Housing. Esses dados têm o objetivo de você que tem que criar um modelo e descobrir o valor, o preço da casa. Os dados que são utilizados para você treinar a rede neural, tem uma descrição aqui de cada um dos dados. Então, cada uma dessas coisas aqui é uma coluna dos dados e são os dados de entrada. Então, você tem, por exemplo, aqui a taxa de crime, onde está localizada aquela casa. Aqui é a proporção de casas residenciais naquela zona onde está a casa que você quer descobrir o valor. Aqui é o contrário, né? Aqui é a proporção de indústrias que tem naquela casa. Isso daqui, por exemplo, é uma outra, é um dado, todos os dados aqui, pessoal, são numéricos. Esse daqui é um dado numérico, mas ele pode ser 1 ou 0. Se for 1, ele é perto desse rio, e se for 0, não está perto do rio. Então tem uma série de outros dados, eu não sei explicar todos eles, isso não importa para fazer o exercício, saber os detalhes de cada uma dessas colunas. Então, se eu não me engano, tem uma, duas, acho que são 12. São 12. 4 mais 4. Não, são mais, são 15, parece. São 15, né? 5. São 15 colunas. Então, são 15. Então, você tem que imaginar assim: você tem uma tabela com 15 colunas. Cada uma dessas colunas entrega um valor numérico e você quer saber o valor da casa, né? O objetivo é saber o valor da casa. Aqui estão... O código em si não compensa falar. O que é necessário que vocês saibam é o seguinte: aqui nesse lugar aqui, isso aqui é super importante. Vocês têm que colocar os 3 últimos dígitos, como está aqui, inserir os 3 últimos dígitos do seu URA. Tá? Eu coloquei 000 nesse exemplo, e aqui vocês devem colocar aqui vocês têm que colocar o seu RA, sei lá, os últimos dígitos. Então, vamos... Bom, eu já rodei aqui, demora para rodar, então vou deixar 000. Aqui, deixa eu só fazer um comentário aqui, Continua o código. Então aqui é importante, vocês têm que colocar o RA. Aqui eu estou baixando os dados, não compensa falar o que eu estou fazendo aqui. Eu fiz um tratamento nos dados, tá? Aqui é um tratamento. Inclusive até usei IA para fazer esse tratamento, para acelerar o processo aqui e entregar para vocês esse trabalho. Aqui também faz parte, aqui eu estou criando tabelas para colocar, se vocês quiserem acessar esses dados, como tabelas, e aí vai colocar os dados e os nomes das colunas, né? Essas colunas aqui, com esses nomes que estão aqui, tá? Enfim. Bom, enfim, eu não vou explicar isso, não vou explicar todo o código. Aqui está o modelo. Então esse modelo, uma coisa que é importante que eu preciso explicar é que quando você colocar aqui o seu RA, ele vai criar, ele vai gerar três
3 datasets para vocês. E esses datasets são... Ele vai escolher colunas. Vai escolher 4 colunas, um conjunto de 4 colunas. Depois vai escolher um outro conjunto de 4 colunas. Então, essa escolha é aleatória e é controlada por esses 3 dígitos do RA de vocês. Tá? Os últimos 3 dígitos. Por que esse tem que ser os últimos 3 dígitos? Para que cada um faça diferente. Então, esse trabalho depende disso. Se você não colocar o seu RA aqui, nós nem vamos corrigir o trabalho. Então, tem que colocar o RA seu aqui. E aí, aqui é o nosso modelo, aqui é a nossa rede neural. Então, essa rede neural, ela tem 4 colunas por conta do que eu estava explicando. Então, ele vai pegar aquelas 15 colunas e criar um dataset com 4 colunas. Então, são 3 datasets com 4 colunas. São 3, você vai fazer 3 análises diferentes. Essa rede, então, começa com 4 unidades de entrada e depois tem 64 unidades aqui na camada oculta. Depois tem uma outra camada oculta de 32 e só tem uma unidade no fim, porque o que essa rede neural tem que retornar é um número, que é o valor da casa. Então, ela tem que terminar com apenas uma unidade. Aqui são os detalhes de qual otimizador eu estou usando, as métricas. E aqui são os estudantes que eu estou criando. Então, estou criando um estudante, que é o estudante 1, para você usar com o primeiro conjunto de dados. Depois, o estudante 2, para você usar com o segundo conjunto de dados. E o estudante 3, para você usar com o terceiro conjunto de dados. Então, preste atenção. Vocês vão ter... São 3 conjuntos de dados diferentes. E cada um que for fazer esse exercício vai ter conjuntos diferentes. Não adianta copiar do seu companheiro, porque você vai colocar o RA, vai dividir esses dados de uma forma completamente diferente do seu colega. Beleza. Aí você vai treinar o modelo aqui. Você vai treinar os 3 modelos. Aqui eu treinei, né? Histórico 1, treinei o primeiro modelo com os dados, com o primeiro conjunto de dados, que é aqui, que vai estar em Train Dataset 0. E aí, vamos ver, acho que acabou de rodar, aí vai ter o histórico 2 aqui com o treinamento do estudante 2 e com suas respectivas colunas, né? Ou seja, o seu conjunto de dados para o estudante 2. Então, é Train Dataset 1 aqui. E tem o estudante 3. Estudante 3 vai ser treinado, né? Estudante 3 com os dados Train Data 2. Tá? Então, a única coisa que vocês vão ter que mudar, vocês não podem alterar absolutamente nada nesse código. A única coisa que vocês vão ter que alterar nesse código vai ser aqui, nessa célula, vocês vão ter que colocar os 3 últimos dígitos do RA. E aí o que acontece? Ele vai gerar 3 gráficos. Vai gerar esse gráfico, que é do primeiro conjunto de dados. Depois ele vai gerar esse outro gráfico do segundo conjunto de dados e um outro. Vocês vão ter que avaliar o seguinte, vocês vão ter que avaliar quais conjuntos de dados o modelo se saiu melhor. Se é nesse aqui, né? Se é nesse ou se é nesse. No meu caso, como que eu tenho que avaliar, né? Então eu vou explicar para vocês como que avalia isso. Vocês têm que ver, veja, tem a performance do treinamento e da validação. Então, o treinamento aqui está atingindo em torno de 5 aqui, é o valor menor. Ou seja, isso aqui é o erro do modelo, né?
O quanto que ele está errando. Aqui, ó, aqui no segundo conjunto de dados, o modelo se saiu melhor. Por quê? Ó? Porque os erros estão abaixo de 5. E aqui saiu até melhor ainda, né? Pelo gráfico dá para ver isso. Então, é simplesmente essa análise que você tem que fazer. Aqui, ó, no fim, você tem que ver qual dos 3 gráficos foi o melhor e aí falar, ó, o conjunto de dados, né, porque cada gráfico desses é para um conjunto de dados. Então, o modelo é o mesmo, o conjunto de dados que muda. Então, você tem que avaliar se o modelo se saiu melhor no primeiro conjunto de dados, no segundo ou no terceiro. Tá? Pode acontecer, e aí vocês vão ter que ver o seguinte, ó, aqui não aconteceu ainda. Eu vou modificar um pouco ainda o modelo, porque a validação, né, o erro da validação, que é, veja, o treinamento é como eu falei nas aulas. O treinamento é a apostila do estudante. A validação é como se fosse uma prova, um simulado. Então, se o erro do treinamento começa a baixar mais do que a validação, é a mesma coisa que um aluno que está estudando uma apostila, que é o azul, ele estuda tanto que ele começa a decorar os dados, né, começa a decorar a apostila, e aí, quando você apresenta dados que ele nunca viu, que são os dados de validação, ele passa a errar. Nesses casos aqui, ó, nenhum desses casos aconteceu isso. Tá? Aqui, se eu prolongasse aqui mais épocas, poderia acontecer isso que eu estou falando. Ou seja, o azul abaixar, então o erro ele vai errando menos na apostila, que é o azul, e vai começando a errar mais na hora de fazer uma prova que ele nunca viu. Ele vê questões que ele nunca viu na vida. Entendeu? Então, vocês vão ter que identificar isso também. Tá? E isso tem que ser feito à mão. Então, vocês vão rodar. Então, assim, ó, vocês vão ter que rodar. A única coisa que vocês vão modificar, nesse código é essa parte. Vocês não podem mexer nesse código. Tá? Se alguém mexer, alterar alguma coisa, nós não vamos corrigir. Então, a única coisa que tem que mexer é aqui. E aí, fazer essa análise que eu falei, acabei de falar, desses gráficos, tá? Qual que erra menos, e se o modelo está decorando. É o que a gente chama de decorar a apostila e começar a ir mal na validação. Esse termo, tem um termo técnico exclusivo para explicar isso, não é para explicar, mas para descrever isso que eu estou falando, que chama overfitting. Então, vocês vão ver se os modelos vão overfitar. Tá? Nesse caso aqui, nenhum deles não houve overfitting. Né? Porque a apostila, o estudante aqui está errando mais na apostila, que é o azul, do que na hora do simulado, que é o laranja, tá? Em todos os casos aqui, ó. Mas aqui, ó, aqui já é uma tendência. Se eu aumentasse aqui a quantidade de épocas, possivelmente, né, todos aqui acabam fazendo isso, tá, pessoal? Você pode ver que eles estão se juntando aqui, os erros estão cada vez se aproximando, e tem um momento que o laranja pode passar, tá bom?